Se liga nesse novo anime que foi lançado agora e, na moral, tá muito brabo. O anime começa com um protagonista que se chama Gabimaru e tá prestes a ser executado. Depois de receber vários golpes do espadachim que ficou encarregado de executá-lo, a lâmina da espada simplesmente quebra e não acontece nada com Gabimaru, e obviamente todo mundo ali fica surpreso com isso. Depois disso, o Gabimaru fica perguntando a si mesmo porque, apesar dele não querer viver mais, ele não consegue morrer. E logo após é mostrado o Gabimaru na sua cela e uma moça conversando com ele. Essa moça diz que desde pequeno o Gabimaru só estuda técnicas de assassinato, o que é extremamente impressionante porque a maioria das pessoas que fazem isso acabam perdendo a vida. Mas quem consegue concluir esse treinamento acaba adquirindo um corpo sobre-humano, e quebrar a lâmina de uma espada com o pescoço é uma coisa simples. E ele diz que sim, e que isso é uma coisa muito fácil pra ele, que ele nem precisou utilizar ninjutsu. Então ela pede pra ele usar um ninjutsu pra ela ver e ele diz que não. E agora já no outro dia eles vão tentar executar o Gabimaru mais uma vez. Só que dessa vez a execução vai ser diferente, vai ser em uma fogueira. Então eles amarram o Gabimaru ali na fogueira e metem fogo. E as pessoas ali ao redor ficam muito impressionadas com o tamanho das chamas que se formam. Porém, mais uma vez é mostrado o Gabimaru na sua cela, como se nada tivesse acontecido, tá ligado? E também mais uma vez a mulher tá ali conversando com ele, porém dessa vez de costas porque ele tá sem camisa e ela fica com vergonha. Ele até chega a falar que é só ela dar uma camisa pra ele que dá pra eles conversarem frente a frente de boa, mas ela diz que não precisa disso, que o trabalho dela ali é só relatar alguns eventos. Mas o Gabimaru fala que não aconteceu nada de tão interessante assim na sua vida, mas ela mesmo assim insiste em saber. Então ele começa a contar sua história. Ele diz primeiro que seus pais ele não conheceu porque eles foram mortos pelo chefe da vila enquanto ele ainda era bebê, e ele não sabe o motivo e nem quer saber. Então ele é questionado sobre seus sonhos, e ele fala também que não tem nenhum, porque ninjas não têm grandes ambições, eles só seguem as ordens. Então ele é perguntado por que ele foi capturado, e ele fala que é porque ele tentou deixar a vila, e deixar a vila é proibido, então ele foi traído por seus companheiros e caiu numa armadilha do chefe da vila. Então por fim, ela pergunta a ele o porquê que ele deixou a vila. Mas antes do Gabimaru responder essa pergunta, o anime mostra pra gente mais uma tentativa de execução, onde dessa vez eles vão amarrar um touro em cada perna de Gabimaru e fazer com que esses touros corram pra lados opostos, fazendo assim com que o Gabimaru seja rasgado ao meio. Mas dessa vez ele apresenta um sinal de resistência, e o maluco que tá encarregado de executar o Gabimaru fica muito bolado, mano, porque ele não consegue matar ele de jeito nenhum. E a moça que sempre tá conversando com o Gabimaru percebeu que dessa vez ele resistiu, e quando os touros foram correr ele firmou as pernas. Então ela diz que apesar dele sempre dizer que quer morrer, ele tá resistindo, e que isso é uma coisa de uma pessoa que ainda tá apegada à vida. Então ela faz mais uma vez a pergunta que ele não respondeu: qual foi o motivo dele ter deixado a vila? Ele fala que foi por besteira, mas decide contar. Então ele começa a contar e diz que ele era o melhor ninja de Wagakure, que é só a vila. E com isso ele conseguiu o reconhecimento do chefe e também a mão da filha dele em casamento. E ele diz também que a filha do chefe é uma idiota mimada e cheia de boas maneiras. E ele não sabia como uma ninja, principalmente a filha do chefe, podia ser despreocupada daquele jeito. Então ele diz que se cansou dela porque ele ia acabar perdendo o talento de ninja dele vivendo daquele jeito. Então ele conversou com o chefe da vila e pediu pra ir embora. E isso levou à situação que ele tá vivendo agora. Então depois disso é mostrada essa moça que sempre tá conversando com o Gabimaru andando de noite com outro homem. E esse homem diz que ela deve se afastar dele porque ela não conhece o verdadeiro nome do Gabimaru. Ele é conhecido como Gabimaru o Vazio, e isso porque ele não carrega nenhum sentimento e nenhuma piedade dentro de si. E diz também que no momento em que ele estava sendo preso sozinho, ele conseguiu matar mais de 20 guardas. E esse homem diz mais uma coisa muito importante. Ele diz que os ninjas de Wagakure, que é a vila do Gabimaru, tomam um tal de elixir da vida, que concede a eles a imortalidade. E isso desperta muita curiosidade dela. E agora, mais uma vez, o anime vai nos mostrar uma tentativa de execução. E eles vão utilizar a fogueira novamente, mas dessa vez também junto com óleo para aumentar o poder de combustão. Porém, como já era esperado, o protagonista sai andando do meio do fogo ali, como se nada tivesse acontecido. E mais uma vez, ele fica se perguntando por que dele ter sobrevivido, já que ele não tem mais nada nesse mundo e já desistiu da sua vida. Então ele decide que na execução do dia seguinte, tudo isso vai acabar. Então é aqui que o bagulho começa a ficar louco, se liga aí. No dia seguinte, o responsável pelo caso do Gabimaru vai buscar ele para execução final. Mas dessa vez, esse cara tá muito confiante que o Gabimaru finalmente vai ser executado. E chegando no lugar, o protagonista fica muito surpreso, porque quem tá esperando ele lá dessa vez é aquela mina que sempre tá conversando com ele. E ele descobre que ela na verdade é de uma família testadora de espadas, e o seu nome verdadeiro é Sagri, da família Yamada, mais conhecida como Executora Decapitadora. Ela consegue executar qualquer um com apenas um golpe da sua espada, seja quem for, inclusive o Gabimaru. Então ela diz que já que ele quer, ela tá ali pra realizar o seu desejo e acabar com sua vida. E desde o primeiro dia que ele chegou naquele lugar, ele sentiu que realmente ali tem alguém que consegue matá-lo. Então rapidamente, na pura força bruta, ele quebra suas algemas e logo em seguida ela já tenta dar nele um golpe de espada. Mas ele rapidamente desvia e ela pergunta o porquê dele ter desviado, não era isso que ele queria? Então quando ele tira sua mão do pescoço, ele vê que mesmo que de raspão ela conseguiu feri-lo. E ela diz que na sua profissão ela já viu o fim de várias pessoas. E perto de seu fim, algumas pessoas imploram por suas vidas, outros mantêm a postura de coragem até o final, e tem aqueles que mentem pra si mesmo dizendo que já aceitaram a sua morte, e diz que é o caso do protagonista. E ela diz que nas histórias que ele contou, ele mentiu, e na verdade ele tem sim apego à vida, ou melhor dizendo, ele ama a esposa dele. Então ele rapidamente fica muito bolado com aquilo ali que ela falou, rouba a espada de um cara que tá lá e começa a lutar
lutar com ela. E enquanto ele vai lutando, ele vai relembrando daqueles momentos que ele disse que eram uma bosta, mas que na verdade eram os momentos mais felizes da vida dele junto com a sua esposa. A gente descobre que a esposa dele tem uma marca no rosto feita pelo próprio pai, chefe da vila. O sonho da esposa dele era viver uma vida comum e não a vida de um ninja. Então, para ela sempre lembrar que ela nunca vai conseguir viver uma vida comum, o pai dela faz uma marca no seu rosto. E depois do Gabimaru aceitá-la mesmo com aquela marca no rosto, ela se apaixona por ele e ele se apaixona por ela. Ele vendo que ela repugnava a vida de ninja, mesmo gostando muito dele, ele decidiu que largaria a vida de ninja e ia tentar viver uma vida comum junto com ela. Mas o chefe da vila pediu então para ele completar uma última missão, mas essa missão acabou sendo uma armadilha. E tendo todas essas lembranças, o maluco simplesmente surta e começa a lutar com a mulher igual um louco, mano, dizendo que é o Gabimaru vazio e que ele nunca vai conseguir ser um humano, e que ele ter uma vida normal com sua esposa é impossível. E quando ele vai dar um golpe na mulher, ela diz que isso na verdade é possível sim, e ele para. Então ela mostra pra ele o contrato de perdão assinado pelo shogunato, que perdoa todos os seus crimes e impede que qualquer pessoa encoste a mão nele, inclusive a sua vila. Mas isso tudo obviamente tem uma condição, e a condição é que ele vai ter que viajar com ela pra outro mundo. Nesse mundo eles descobriram que tá o tal elixir da vida, e eles mandaram 5 expedições pra lá, porém todos os humanos que foram pra esse tal lugar voltaram sem vida. Então o Shogun, que é quem vai assinar aquele contrato, ordenou que fossem recrutados vários presos com pena de morte, para serem mandados na próxima expedição nesse lugar desconhecido. Então foi aí que essa moça Asagri começou a pesquisar e achou o Gabimaru. Ela sabia que ele era muito forte, mas precisava saber se ele tem vontade de viver. E depois de ter realizado esses testes, ela viu que ele é apto para essa missão. Então, obviamente, sem pensar 2 vezes, o Gabimaru aceita. E o chefe dessa prisão, vendo essa conversa, não gostou nada disso porque ele quer executar o protagonista de qualquer forma. E o protagonista, vendo que ele vai dar muito problema e não vai deixar eles saírem dali, ele usa o seu ninjutsu, que é um ninjutsu de fogo chamado Ardor Devoto. E com isso ele queima todos presentes ali naquela sala. Então, a partir desse momento vai começar a sua jornada à procura do elixir da vida, com eles tendo que lutar contra vários assassinos de todo o país extremamente poderosos e ao mesmo tempo tendo que lidar com vários problemas de estar num lugar desconhecido. Esse anime eu tenho certeza que vai ser muito bravo, porque além do mangá ser muito hypado, ele tá sendo animado pelos estúdios MAPPA, que é o mesmo de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan e etc. Então pode ter certeza que de história e animação o bagulho vai ser louco. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, já deixa aquele likezão e clica em seguir pra estar recebendo mais resumos de novos animes dessa temporada. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.